Prezados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, chegamos aqui mais uma vez para mais uma lição, a quarta lição do trimestre, sala EBD AD Candel. Me chamo Samuel Borges e dentro do estudo desse trimestre, que é na verdade a eclesiologia, o estudo da igreja, hoje estudaremos a lição 4, dentro da temática geral, o corpo de Cristo, a sua origem, natureza, a vocação e a sua missão neste mundo. A lição 4 tem por título a Igreja e o Reino de Deus. E, introdutoriamente, queremos dizer qual a proposta dessa lição, que é apresentar a natureza do Reino de Deus, que é assim, universal e espiritual, né? E a igreja como parte integrante e representativa deste reino no mundo. Vamos aprender já neste primeiro momento. É muito importante a compreensão desse ponto dentro da lição, de que a igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo, mais abrangente. E vemos que a mensagem neotestamentária ela está toda centrada no reino de Deus. Quando João começa a pregar lá no deserto da Judeia, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa expressão reino de Deus, reino dos céus, elas são sinônimas. E também mais tarde confirmada essa mensagem pelo ensino de Jesus, quando ele dizia que aos seus discípulos caberiam buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas fossem acrescentadas. Quer dizer, viver uma vida dentro de um padrão do reino de Deus, de senso de responsabilidade, de justiça, tanto para com Deus como para com os semelhantes. E mais tarde em em Marcos 1, 14 e 15, depois, logo que João havia sido preso, entregue à prisão, diz a Bíblia que, ali nos Evangelhos de Marcos, que Jesus veio para a Galiléia, pregando o quê? O Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, a gente vai entender também nessa lição que o advento de Jesus a este mundo inaugura o reino de Deus presente na terra. Veremos também que o reino de Deus tem uma dimensão universal e soberana, e com as suas realidades presente e futura. Isso tudo é que perpassa por todo o conteúdo desta lição. O ponto 1 da lição fala da natureza do reino de Deus. Para nós cristãos que estamos mais familiarizados com as Escrituras, com o estudo da Palavra de Deus, se torna até mais fácil de compreensão aquilo que estamos colocando aqui. Para você, amigo ouvinte do Evangelho, atente bem. Eu espero que o Espírito Santo também o ajude nessa compreensão desta manhã de estudo da Palavra de Deus na AD Candel, pela sala virtual da EBD. Então, Deus é o Rei universal e, como tal, ele tem domínio sobre a sua criação, sobre os reinos, os governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Mas entenda que esse reino é de natureza espiritual, né? Daniel 4,35 nos diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar, quer dizer, impedir a sua mão e lhe diga: que fazes? Não pode, porque como Deus, quando a Bíblia apresenta Deus como soberano, isso é em sentido, parece um pouco redundante, mas é em sentido absoluto. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Significa também que Deus é o Criador e rege a sua criação.
É dele a terra e a sua plenitude, o mundo, aqueles que nele habitam, como está nos Salmos. Mas, importante entender que ele deu ao homem o governo político, econômico, da sua criação, embora que, quando necessário, Deus intervém na história humana, de modo que ninguém está fora do seu domínio. Nós vemos isso naquele episódio de Nabucodonosor, que se exaltou perante a face de Deus, do Deus de Daniel, podemos falar assim, e ali Deus coloca ele, vamos falar logo numa linguagem mais clara, objetiva e direta, botou ele para comer capim, lhe tira o juízo por um determinado tempo e depois ele volta ao seu estado, Deus lhe restitui o seu reino e ele reconhece que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E quantos? Hoje, no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, em meio aos países, continentes, governos, alguns se achando muito poderosos, de repente Deus pode colocar ele sim, como fez com Nabucodonosor, botar para comer capim, porque Deus é soberano. Ninguém escarnece de Deus, ninguém zomba de Deus sem sofrer as suas consequências. Então, em continuação, dizia também Daniel acerca do domínio de Deus em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, quando ele dizia que ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Era Daniel ali naquela oportunidade, na corte de Babilônia, como um príncipe ali naquele lugar que Deus assim o havia colocado, e quando ele tem aquela revelação, a interpretação daquele sonho, ele assim exalta e engrandece a Deus, certamente, já na inspiração do Espírito Santo. E um outro ponto importante aqui, dentro da natureza do reino de Deus, é essa questão da sabedoria divina e os acontecimentos neste mundo. Até os homens, ou seja, os homens e até o diabo, demônios, atuam neste mundo, mas são responsáveis por seus atos. E essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Como reiteramos, Deus domina sobre todos. Isso também está lá no Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Agora aqui há um ponto importante entender, que Deus não é um controlador no sentido de tratar o homem adulto como uma criança. Não, Deus não tem o culpado por inocente, nem está o tempo todo controlando A, B, o C, o D do que anda fazendo, o que pratica. Não, não é assim. Mas aí está falando da soberania de Deus, até porque Deus nem se relaciona com o mundo pagão incrédulo. Ele só se relaciona com aqueles que nele crê, dele se aproxima, e em especial através do seu Filho Jesus Cristo, que é o nexo de ligação entre Deus e o homem. E em continuação, dentro do contexto do Antigo Testamento, nós encontramos a nação de Israel ali revelando o reino de Deus naqueles dias, na antiguidade. Ali Deus escolhe um povo, esse povo era Israel, para reinar através dele por um governo teocrático que na verdade tinha o propósito de trazer o Messias à humanidade, para assim também ofertar a salvação a todas as gentes, porque tudo a partir de Abraão, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus, com o seu advento, quando ele ali nasce de maneira miraculosa ali em Israel, nascendo de uma virgem, como nós sabemos, e ali cumpriu o seu ministério, padece na cruz, ressuscita e ascende aos céus. Assim está cumprido este propósito de trazer a bênção de salvação a todas as gentes, de modo que mais tarde Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, ele dizia que judeus e gentios agora estavam unidos por Deus mediante a cruz de Cristo para a redenção. O ponto 2 da lição fala da igreja e as dimensões
do reino de Deus, né? Nós falamos que o reino de Deus ela tem uma dimensão presente, como uma realidade presente, né? E isso a gente vai ver muito notório, muito presente, não no mundo como um todo, como dissemos aqui, porque Deus não se relaciona com o mundo incrédulo, mas no ministério de Jesus, ali se fazia presente o reino de Deus, né? Como ele dizia também em suas preleções, que o reino de Deus havia chegado. Então a gente precisa entender que o reino de Deus, ainda que de natureza espiritual, na presente era, ele não é subjetivo, mas ele é concreto e real. E como isso acontece, irmão Samuel? Como é que se manifesta o reino de Deus? Todas as vezes que pessoas são salvas pela pregação do Evangelho, pessoas são curadas, libertas, né, do poder do diabo, aí está presente o reino de Deus, né? Porque como Paulo escrevia a 1 Coríntios 4, 20, ele deixava bem claro, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Por isso que todos nós cristãos, e você que também é cristão, saiba de que igreja não é um aglomerado de religiosos, a igreja é uma agência do sobrenatural na terra, no sentido de igreja cristã, aquela que tem a Cristo como o seu cabeça e aquele que reina e governa sobre ela. Outro aspecto também da presença real do reino de Deus é na vida dos filhos de Deus, né? Porque quem agora está em Cristo é nova criatura, vive uma nova caminhada, uma nova jornada, tem novos propósitos, novos rumos na vida e vive para Deus, né? E também no desejo, como estamos nós aqui nessa oportunidade, ministrando esta aula, mas para que salvos e não salvos aprendam, né, que é possível também se tornar mais do que criaturas, mas filhos de Deus. E diz, nesse sentido, já que estamos falando aqui do reino divino, como é lindo quando lemos lá em Colossenses 1,13, né, que como os filhos de Deus, nós somos libertos das trevas e transportados ao reino do Filho do seu amor. Isso é glorioso, né? Entender essa dimensão de mudança de vida, né? Porque é muito diferente uma caminhada com Deus, uma caminhada sem Deus, né? E assim, também Paulo aos Romanos 14, 17, ele fala mais dessa natureza presente, né, ainda que espiritual, do reino de Deus, quando ele diz que este reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino dos céus está presente na dimensão espiritual. Agora, precisamos entender, não no sentido sociopolítico, né, porque assim como Israel muito queria que isso tivesse acontecido nos seus dias, para que fossem libertos, né, do poderio do Império Romano, né, daquele jugo romano que estavam sobre ele, né? Mas no término do seu ministério, Jesus já perante Pilatos, ele deixa bem claro essa verdade quando foi indagado se ele era rei, né? Ele diz que para isso ele veio, só que este reino dele não era deste mundo. De modo que Jesus, mesmo preso, a caminho do patíbulo da cruz, mas ele não reagiu ao poderio político, né? Porque primeiro ele passa pelo poder religioso que o condena e julga e leva as autoridades civis, que era o Império Romano, para ali ser condenado, porque os judeus não podiam levar ninguém à condenação na cruz. E assim Jesus padeceu na cruz, ele ressuscita e ascende aos céus, mas certo de uma coisa, ele voltará. E o que nós aprendemos aqui quando Jesus dizia que o seu reino não é deste mundo? Muito importante esse ponto aqui para a gente distinguir a natureza do reino de Deus. Jesus não veio, né, para implantar uma teocracia religiosa política na terra. Não veio, né? O reino de Deus não está vinculado a um domínio também político sobre as nações ou os reinos deste mundo, como eu dizia. O governo político
geopolítico deste mundo está entregue ao homem desde o princípio, lá em Gênesis e reiterado no livro de Salmos. Também Deus não pretende na presente era reformar o mundo incrédulo e pagão mediante uma ideologia social e política. Também não. E enfim, salientamos que o reino dos céus é bastante citado nos evangelhos, é de natureza espiritual e esse se contrapõe ao reino do maligno, o príncipe deste mundo. Então o reino de Deus como uma realidade futura, falaremos agora que ele há de se manifestar assim na sua plenitude, na era vindoura. O milênio vai fazer parte, né, deste momento na dimensão futura do reino de Deus. Mas certo que quando falamos dessa dimensão futura, precisamos entender e reiterar de que Jesus voltará à terra. E como e para que Jesus voltará? Ele voltará pessoalmente, de maneira inesperada, ele voltará em glória e de maneira visível. Isso queremos colocar aqui, como disse o anjo lá na sua ascensão, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir como para o céu o viste ir. Quer dizer, ele voltará de maneira visível a este mundo. Por que é importante colocarmos isso aqui? Porque hoje há muitos pensamentos, seitas e até movimentos religiosos com uma visão equivocada da escatologia bíblica que já não reconhece, né, o retorno real, visível da pessoa de Jesus a este mundo e espiritualiza o reino futuro, né, de Jesus, negando que os salvos, por exemplo, não herdarão os céus com Deus e o Cordeiro. Mas tudo isso está previsto, contido nas Escrituras, dentro da escatologia bíblica, de que esse reino futuro assim há de suceder. Jesus, lá em 14 de João, ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não lhes teria dito, mas vou preparar lugar, e quando assim preparar, iria chamar a igreja para estar com ele, para que sempre estivesse com ele. Isso é apenas um dos textos que nos fala dessa realidade do mundo espiritual, da presença da igreja com Deus na eternidade. O ponto 3 da lição fala-nos da igreja no contexto do reino de Deus. E como dizíamos no início, introdutoriamente, o reino de Deus é mais amplo, porque ele envolve todo o povo de Deus, tanto do Antigo como do Novo Pacto, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Em outras palavras, Israel e a igreja. Então a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua plenitude. Mas podemos afirmar biblicamente de que a igreja, ela é a maior expressão do reino de Deus neste mundo. Isto sim. Aí é uma agência do céu de salvação, de libertação, de boas novas, né? E aí prega este evangelho a toda criatura, e assim, tudo isso por quê? Por causa do advento do Messias, porque Jesus veio, instituiu a sua igreja, como que Deus se fez homem, né? Como está lá em Gálatas, né? Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, quer dizer, para trazer perdão àqueles que estavam condenados debaixo da lei, e a fim de que recebêssemos essa possibilidade, que é a adoção de filhos, diz o texto, né? De modo que vivemos a dispensação da graça, e assim criaturas podem se tornar filhos de Deus por adoção. Então entenda que o reino de Deus estabelecido de forma invisível na igreja, porém real, e isso está debaixo do senhorio de Cristo. E aí, enfim, a igreja é a mensagem do reino de Deus. Quando a gente para refletir, irmãos amados e amigos, ouvintes desta preleção, a gente vê que quando falamos de que a mensagem da igreja é a mensagem do reino de Deus, a gente vê a dimensão da amplitude do propósito de Deus para com o homem, aquele criado à sua imagem e semelhança, que ele cai lá no Éden, mas ele trabalha este homem para trazê-lo de volta à reconciliação com ele, e não simplesmente, digamos, para
livrá-lo da condenação do inferno, que muitas vezes vemos essa ênfase na pregação do Evangelho da Graça. Quando falamos mais precisamente do Evangelho do Reino de Deus, nós vemos mais evidente que a amplitude do desejo, do propósito de Deus de se relacionar com o homem, de estar com o homem, de abençoar este homem e de prover-lhe uma nova estada com ele na eternidade. A mensagem do Reino de Deus nos ajuda a compreender esse propósito de Deus, que não é simplesmente livrá-lo da condenação do inferno, mas estar com ele e viver com ele, conviver com ele em um ambiente de adoração a ele na eternidade, né? Bendito seja o nome do Senhor. E assim nós vamos encontrar os primeiros discípulos, apóstolos, ensinando o tempo todo em torno do reino de Deus, né? Como lá em Atos 14, 22, os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Em Atos 19, 8, dizia assim lá em Éfeso: e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, esse era o apóstolo Paulo, disputando e persuadindo-os acerca de quê? Do reino de Deus. Enfim, mais tarde Paulo preso em Roma, na sua moradia que lhe foi permitido, ali está mesmo preso em Roma, esperando o julgamento. Diz ainda lá em Atos 28, muitos foram ter com ele em sua pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã e até à tarde. Queridos, essa é a mensagem da igreja, a mensagem do reino de Deus, né? E para concluirmos aqui este momento, queremos só reiterar esses 4 pontos desta lição, tentando sintetizar aquilo que o Senhor nos inspirou a ministrar nesta oportunidade. Saiba, a igreja, ela não comporta o reino de Deus, mas o reino de Deus comporta a igreja. Isso é muito importante, essa compreensão. É dever cristão também de buscar o reino de Deus e a sua justiça e dele ser parte, vivendo como filho de Deus. No aspecto presente, o reino de Deus é espiritual e está em oposição ao reino do maligno através da igreja de Cristo e a sua missão na terra. Enfim, judeus e gentios agora compondo a igreja, é possível em Jesus, por Jesus, pelo que ele fez por nós um dia na cruz, herdaremos sim o reino de Deus. De modo que fechamos com o que disse Paulo em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, e assim damos graças a Deus por esta oportunidade. A paz do Senhor.